Valeu, valeu. Boa tarde. 3 horas e 33 minutos em Salvador, capital da Bahia. Vamos lá, começa mais o programa aqui, BNews Turismo, ao vivaço, aqui na Web TV do site bnews.com.br, o site que mais cresce na Bahia. Aliás, no Nordeste. No Nordeste, a gente já ultrapassou as barreiras aqui do estado. E hoje eu tô com o Júlio Ribas, ele que é diretor da Vinci Airports no Brasil e CEO do Salvador Bahia Airport. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao BNews. Primeira vez, né? Com você, primeira vez. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a seus ouvintes e a suas ouvintes. Vamos lá falar sobre a importância desse aeroporto aqui. Eu até comentava em off, Júlio. Eu tenho uns 2 anos e pouco, quase 3 anos, sem pisar no aeroporto, né? Por causa da pandemia, não viajei e tal. E fui lá recentemente fazer uma matéria com a nossa grande Carol, que me botou para dar uma paletada no aeroporto, mas eu fiquei muito satisfeito porque eu vi a mudança que foi feita nesse aeroporto em termos de infraestrutura, né? Eu queria que você começasse primeiro falando sobre esse processo de mudança, né? O layout, o visual do aeroporto está muito mais bacana, mais atrativo. E o que é que vocês pretendem ainda no decorrer desse ano? Claro. Vou procurar ser resumido, porque foi tanta coisa que se eu falar, a gente termina o tempo aqui, não dá. Mas só relembrando, infelizmente o aeroporto de Salvador, até 2017, durante um período longo, desde 2015, 2014 até 2017, tinha o questionável privilégio de ser considerado o pior aeroporto do Brasil. Sim. Em função da infraestrutura extremamente desgastada, e então a gente chegou com um desafio muito grande, tanto que a única empresa que apresentou oferta no leilão, quando houve o leilão de concessão, fomos nós, senão teria dado vazio, porque todo mundo sabia que seria um desafio muito grande. Não havia interesse no aeroporto de Salvador. As outras empresas tinham interesse, mas tinham muito receio, porque se você não cumprisse as obras no tempo adequado, é sujeito a multas, penalidades de todo tipo. Mas a Vinci acreditava no Brasil, acredita ainda, digo, na época, veio acreditando no Brasil e acredita na Bahia como destino e como emissor de passageiros. Tanto que investimos 700 milhões de reais, tanto nas obras obrigatórias pelo contrato de concessão, que são muitas, mas também como obras discricionárias que nós decidimos fazer. Por exemplo, a estação fotovoltaica, a nova usina de tratamento de efluentes. Hoje a gente tem aterro zero no aeroporto de Salvador, e ganhou por 3 vezes consecutivas o prêmio de aeroporto mais sustentável do Brasil. Eu acho que faz muito sentido a gente estando no local que é o destino de sol e praia, né? Tem que estar com essa pegada ambiental, que além de tudo é um compromisso da Vinci no mundo, e acho que mais e mais as pessoas estão entendendo a importância disso. O que mais nós mudamos? Colocamos um ótimo sistema de manuseio de bagagem que o passageiro não vê. Por que é importante? Porque isso faz com que a bagagem chegue rápido no avião, chegando rápido no avião, o avião fica pouco tempo no solo, ficando pouco tempo no solo, é mais lucrativo para as companhias aéreas e isso lhes dá mais vontade de operar em Salvador. E além da pontualidade, né? O aeroporto de Salvador é um dos mais pontuais do Brasil. Então, uma série, recebemos agora o prêmio de satisfação do passageiro. Reformamos todo o sistema de ar-condicionado. Quando eu cheguei aqui em novembro de 2017, você sentava na praça de alimentação, sentado. E aí, de repente, começava uma gota de suor a cair pela sua testa. Eu lembro dessa época. Durante as obras, a gente teve um período de ficar muito quente, porque você teve que remover as máquinas antigas e colocar as novas. Então, ainda durante as obras houve reclamação, mas era uma reclamação que a gente entendia por quê. Hoje o aeroporto está totalmente condicionado, aumentamos 20 mil metros quadrados, foi de 65 mil para 85 mil metros quadrados. Temos novos operadores, vai ser aberto um novo restaurante em breve, o Mariposa, sua operação no aeroporto. Então, é um aeroporto mais eficiente, com fluxo melhor, mais confortável e que, felizmente, está oferecendo novas rotas. Essas obras foram finalizadas, essa etapa das obras? Ela foi finalizada em tempo e forma em outubro de 2019, pouco antes da pandemia. E a gente vinha numa batida muito bacana de atração de mais voos internacionais e tudo mais, até colidir com a Covid. Mas esses tempos voltarão e já estão voltando, pelo menos na malha doméstica, a recuperação vem muito boa e a internacional virá também em seu tempo. E então essas obras elas foram completadas e há mais obras ao longo do tempo da vida do contrato, que são 30 anos de contrato de concessão, faltam mais 25, mais 26 anos para a gente. E aí é por gatilhos de número de passageiros, e aí vão desenvolver. Agora, há um trabalho contínuo de manutenção, melhoria, às vezes a gente identifica que uma sinalização precisa ser mais clara para o passageiro poder chegar ao ponto A ou B, mudamos, há um processo de melhoria contínua, não é algo estável. Ok, para você que está assistindo a nossa transmissão, tanto no YouTube quanto
no Instagram. Pode mandar sua pergunta para a gente, eu vou repassar aqui para o nosso Júlio. E pode também dar o joinha, o legal, o like, seja lá como você chama. E no Instagram o coraçãozinho. Pode apertar aí, mandar sua pergunta que daqui a pouquinho a gente repassa aqui para o Júlio. Mas tem uma novidade, né? Então tem voo para Campo Grande e aí completa todas as capitais do Centro-Oeste. Exatamente. Vou até pegar minha pesca aqui, que de onde eu vejo chama Cola, né? Cola. Porque são muitos voos. A gente vai ter rotas para Campo Grande, a partir de julho, Montes Claros, Minas Gerais, Sim. que é muito bacana, porque mineiro adora uma praia, eles não têm praia, tem muita riqueza natural, beleza. A praia não tem montanha, mas praia não tem. Também a gente terá retorno das rotas para Cuiabá, muito importante. Florianópolis e Palmas, ou seja, já o norte. E agora, na temporada de verão, tivemos uma rota entre Porto Velho e Salvador. Sim. Uma vez por semana, que é a rota dos resorts, né? Uma vez por semana vem, busca, leva e traz o pessoal dos resorts. Então, mais e mais a gente vai continuar desenvolvendo rotas. A rota pós-pandemia está melhor do que pré-pandemia. Por quê? Porque as companhias aéreas basicamente quase que não voaram, ficaram a zero, então a gente teve bastante tempo para fazer um convencimento nas companhias aéreas que quando regressassem, privilegiassem Salvador. Daí foi criado o hub da Gol. Hub, para os ouvintes que não têm familiaridade com isso, é o ponto de conexão, é um nó de conexão. Sim. Que permite que passageiros cheguem aqui e sigam para outros destinos. Mas, evidentemente, isso aumenta o número de destinos e origens e faz com que a gente possa trazer mais turistas, mais pessoas visitando, não só turistas, mas negócios também. Então, está bem dinâmico. A Gol, para ter uma ideia, ela viajava para 13 destinos antes e está operando 25 destinos agora. É isso. Nessa vez que eu estive lá no aeroporto, foi para a inauguração de um voo da Gol para Floripa. Eu lembro que eu entrevistei um representante da companhia aérea e ele me falava o seguinte, que a perspectiva era que no início de 2022, agora, a Gol ultrapassasse, né, a quantidade de voos que tinha no período, inclusive, pré-pandemia. Isso foi concretizado? Sim. Sim. A Gol já ultrapassou e aí as outras companhias aéreas não necessariamente, a gente já chegou a níveis de 90% de recuperação versus o período pré-pandemia. Agora, Júlio, me explica o seguinte, a gente está num período que o turismo nacional tem trazido bons números, né? O internacional ainda aos poucos está se recuperando, mas a gente tem alguns entraves, né? Principalmente aqui no Brasil. Aliás, eu vou citar dois entraves. No Brasil tem a questão do ICMS, sobre o imposto do querosene para a aviação. E agora, mais recentemente, a volta da MP, e já foi aprovado inclusive na Câmara, vai para o Senado, da franquia das bagagens nos voos nacionais. Nos voos nacionais não, nos voos do Brasil. Nos voos, né? qualquer voo até os operando aqui. Isso. Isso pode impactar de alguma forma o número e essa retomada? Não, ele não impacta esta retomada, porque justamente a retomada eu entendo que é trazer de volta o que existia, mas certamente inibe a entrada das companhias low cost, que é as companhias de baixo custo. Inclusive a Viva começa a operar em junho aqui, né? Companhias como a Viva, como JetSmart, como outras, porque essas são empresas que é o seguinte, a pessoa vai com sua bagaginha, qualquer excesso, qualquer coisa a mais, a pessoa paga, mas assim você permite que o passageiro que voa leve, ele não pague pelos outros. O problema, acho que a penalidade dessa questão da bagagem gratuita, não existe nada gratuito na vida. Sim. O problema da bagagem gratuita é que uns pagam pelos outros. Né? Já quanto ao ICMS, vale aqui um registro de que o governo da Bahia fez um ótimo trabalho. Trabalhamos a 4 mãos com o governo da Bahia, ou a 6 mãos com o governo da Bahia e companhias aéreas, em programas de incentivo para redução do ICMS sobre combustível de aviação, que estão associados o quê? A número de assentos ofertados e número de destinos. É um mix, uma conta feita que tanto privilegia o número de assentos, mas também o número de destinos. Porque senão se coloca mais assentos nas rotas nobres. Salvador-Guarulhos, por exemplo. Não é isso que vai ajudar Salvador. Precisa diversificar o número de destinos. Aí você vai somando pontos, esses pontos vão baixando o seu ICMS recolhido, um sistema bem inteligente e que não chega a ser uma renúncia fiscal porque retorna para o Estado, porque à medida que você tenha mais pessoas vindo e gastando aqui, são outras, ICMS também é recolhido através de compra de mercadorias e de restaurantes, hotéis e tudo mais. Então... Em termos de número, Júlio, para você que chegou agora, a gente bate um papo aqui com o Júlio Ribas, ele que é diretor da Vance Airports no Brasil e também CEO do Salvador Bahia Airport. Em termos de número, o aeroporto aqui da capital baiana, ele já se iguala ao período pré-pandemia? Número de passageiros? Não, mas estamos muito próximos. Estamos na casa de 90%. Houve uma pequena oscilação por conta da Ômicron no início do ano.
mas a gente caminha para 80%. E agora essa retomada está um pouco freada porque as companhias aéreas reduziram o número de voos no Brasil inteiro em função da guerra da Ucrânia, aumento dos custos de combustível. Porém, nenhuma rota foi cancelada em Salvador. O máximo que aconteceu foi a rota que havia 7 voos semanais, passar para 5 voos semanais ou 4 voos semanais. Isso é importante, porque aí volta fácil. Dos destinos do Nordeste, aliás, o Nordeste que é um grande chamariz para o Brasil, né? Turistas do Sudeste, Centro-Oeste, do Sul. Dos destinos do Nordeste, Salvador pontua como ali? É um dos principais? É um dos principais, a gente fica levemente atrás de Recife, porque Recife também tem um hub, é o hub da Azul, né? E a Azul também faz um número de conexões bastante expressivo lá. Mas isso realmente não me preocupa. Acho que esse tipo de indicador a gente deve olhar com atenção, mas não com temor. E deve se concentrar no nosso trabalho, né? No trabalho do turismo, aqui de trazer mais e mais visitantes. Como é que a Setur, né, a Secretaria de Turismo, tanto do Estado quanto da Prefeitura, está com o Fábio Mota, que já esteve aqui inclusive, como é que eles trabalham em conjunto, em parceria com vocês, com as companhias aéreas, para fazer esse trabalho de atração do turista para aqui? São várias formas, como eu já mencionei, o Estado teve esse programa de incentivo, né, do ICMS, que é bastante significativo. Eventualmente há incentivos às companhias aéreas também, pacotes promocionais, investimento mesmo. A Prefeitura tem uma grande plataforma digital em que ela também oferece às companhias aéreas usar a máquina digital deles para divulgar a companhia aérea e os voos. Eventualmente contribuição também efetiva em pagamentos, em dinheiro. Negociações com cadeias, com os hotéis, para reduzir os valores de hospedagem para as tripulações. Então, uma ação bastante ativa, tanto da Setur, que é do Estado, como da Secult, né? Fábio Motos mencionou, né? A torcida do Vitória fica feliz pela sua menção. Então, dos dois lados, realmente, há bastante empenho. E são esses mecanismos, tá? Por exemplo, a questão dos hotéis, a negociação com os hotéis, é algo muito bacana. Importante, porque é muito importante. Ô, Júlio, a gente cita aqui sempre a flexibilização das medidas de combate ao coronavírus, mas no aeroporto, alguns pontos específicos, que você vai explicar agora, ainda é obrigatório o uso da máscara de proteção, né? Eu queria que você explicasse onde e por quê. Muito bem. Na maior parte das cidades do Brasil, e Salvador e as cidades da Bahia vieram nessa esteira, já foi eliminada a utilização de máscaras tanto em ambientes abertos como fechados. Aqui Sim. estamos nós, né? Agora, a área que a gente chama área restrita, e eu já explico o que é, dos aeroportos, é da jurisdição da Anvisa, que é federal, e a Anvisa ainda não baixou esta exigência, tanto dentro das aeronaves como na área restrita. O que é a área restrita? Aquela área que você acessa com o seu cartão de embarque. A partir daquele ponto só com cartão de embarque. Sim. E aí passa pelo raio-x, detetor de metal e as pontes de embarque. Isso é a área restrita. Então, se você não tiver uma passagem, todo lugar que você conseguir andar no aeroporto sem passagem não é área restrita. Se você não conseguir entrar, é porque é área restrita e você tem que estar com a máscara. Isso, evidentemente, acho que gera alguma confusão em algumas pessoas, porque mais e mais a gente está já no processo de não usar máscara. Sim. Aí a pessoa chega no aeroporto e fala, pô, mas tem que usar máscara ali. Nós, aeroportos, nos reunimos com frequência e faz 2 semanas tivemos uma conferência junto com o secretário de Aviação Civil, com a Anvisa, solicitando que eles examinem com carinho a questão para ver até que ponto se aplica e, se for o caso, que se aplique só dentro da aeronave, mas não na área de trânsito das pessoas dentro do aeroporto. Mas aqueles que forem viajar, relembrando algumas coisas importantes. Se for despachar mala, chegue 1 hora ou mais antes no aeroporto, porque quando fecha o voo, é com 60 minutos. Antigamente fechava com menos. Fecha com 60 minutos. Sim. O voo, chega com 60 minutos ou mais para o seu voo doméstico, internacional, sugiro 3 horas. E leve uma máscara, caso não esteja mais usando, para acessar a área restrita. Agora, com relação aos voos internacionais, eu vi que tem uma frequência a mais para Lisboa. Uhum. Não é isso? O processo de retomada tem sido, de fato, mais lento para os voos internacionais? Tem sido mais lento. Um dos motivos que as companhias aéreas, durante o período de pandemia, várias elas retornaram aeronaves para as companhias de leasing. Então elas estão agora puxando aeronaves de novo, falta aeronave. É o caso da Aero Europa, por isso que a Aero Europa não voltou ainda, só deve voltar em novembro para Salvador. Eles estão sem aeronave. É uma pena porque pouco antes da pandemia eles tinham colocado o Boeing 787 para operar aqui, que é uma aeronave nova, maravilhosa. Antes operava com o Airbus 330.
E então está com o seu melhor equipamento aqui. Mas de conta que eles retornem. Aerolíneas Argentinas já voltou 3 vezes por semana. A Espero JetSmart não ainda, a né? JetSmart ainda não. Acho que está só em Foz do Iguaçu. Isso. Mas também espero que até o final do ano eles retornem. Já há conversa, negociação? Já converso com todos que operavam aqui, com JetSmart, com Copa, com todo mundo que operava aqui antes da gente ter a pandemia. Eu vi essa semana, Júlio, que a Viva que já tinha anunciado o voo para São Paulo, Bogotá e Medellín, já negocia com, acho que BH e Rio de Janeiro, né? Há algum também previsão e perspectiva de voos saindo de Salvador? Eu garanto que a gente conversa com todas as companhias aéreas, até por solicitação das companhias aéreas a gente não divulga, né, as conversações. Agora mesmo, o nosso diretor comercial da área de aviação está na Europa, né, falando com todos os players que são significativos, né, para a possível operação em Salvador. É só que é por hábito mesmo e é uma solicitação das companhias aéreas. Mas se você pensar numa companhia aérea, se ela for relevante, pode ter certeza que a gente está conversando, não agora, mas antes, durante a pandemia, e vai continuar fazendo isso daí. Ok, você citou no iniciozinho da entrevista o prêmio Aviação Mais Brasil. Eu queria que você voltasse a falar sobre a importância desse prêmio e também de vocês terem recebido. Acho que a importância é para todos nós, em Salvador e na Bahia, porque quanto mais reconhecido for o aeroporto, mais as companhias aéreas se dispõem a voar, quanto mais elas voarem, mais se pode baratear o preço. Eu sei que agora é um momento difícil falar de preço de passagem aérea, porque com a crise na Ucrânia, a guerra na Ucrânia e o petróleo disparando, os preços estão impressionantemente altos, mas a questão da eficiência do voo permite sim que os preços retornem em algum momento a valores suportáveis. Hoje está caro o voo. Está caro. O fato não dá para tentar adorar essa pílula. Tem que engolir sem água. mas devem voltar a níveis. É interesse das companhias aéreas. Sim. A gente precisa popularizar o voo. Mas, lembrando, foi um trabalho de muita gente no aeroporto e ajudando. E é uma medida de satisfação do passageiro. Sim. É uma satisfação que se traduz pela experiência dentro do aeroporto, tanto do fluxo, por não ter muita espera na hora de fazer o check-in, na hora de passar pelo canal de inspeção, pelo raio-x, infraestrutura, oferta de alimentos, conforto térmico, tudo isso conta. Ok. Vamos falar agora sobre algo que eu recebo muita reclamação lá no programa P Notícias na Piatã FM, dos meus amigos motoristas de aplicativo. Né? É um assunto que certamente já chegou a você, Júlio. Eles reclamam da falta de espaço, também não sei se é uma atribuição do aeroporto ou das empresas ou da Prefeitura de Salvador fazer essa mediação, mas eles reclamam de não terem o espaço para fazer para pegar os passageiros, né? E possivelmente aguardar um pouquinho até chegarem outros passageiros. A Avance, ela trabalha nessa perspectiva com a Uber, com a 99, seja lá com a empresa for, para dar uma infraestrutura para esses motoristas usarem o aeroporto de Salvador? Então vamos por partes, né? Primeiro com os taxistas, né? Sim. Os taxistas, eles têm um contrato com o aeroporto, um regramento, e existe uma área pré-definida para os taxistas e um pequeno bolsão de espera lá. Sim. Pequeno bolsão de espera. Já ao lado do meio-fio do aeroporto. Acima disso, eles ficam em outra área, aguardando. Como também fica em outro lugar, não distante, mas antes do meio-fio, os motoristas de aplicativo. Logo na entrada, pouco antes ali do bambuzal, você vê uma fileira de carros. O que não dá é para eles ficarem em fila, como ficam os carros ali, porque o meio-fio é um espaço limitado. A gente tem que ter espaço para os receptivos, tem que ter espaço para o ônibus da CCR que vai para o metrô, para os taxistas e para passageiros, para você, para outras pessoas, poder levar uma pessoa, buscar uma pessoa. Embarque e desembarque, que é o que a gente chama de kiss and fly. Você vai, abre a porta, dá um beijinho, dá a bagagem para a pessoa e como a gente diz na Bahia, se pica. Pica. Não dá para ficar lá. Não dá, por exemplo, se vai esperar uma pessoa, você sabe que ela chega no voo de 10 da noite. Aí você para seu carro lá 9h50, tá bom, mas são 180 passageiros no voo. Se todo mundo tiver essa ideia, não há meio-fio suficiente, por isso que não há para os aplicativos. Mas eles têm uma área que eles ficam antes lá. O que a gente procura combater é o transporte clandestino, até por questão de segurança. Então, entendo a situação dos aplicativos, mas o aplicativo por si é algo que é uma novidade na economia, ela tem um caráter meio independente. A Trem Salvador atua ali naquela parte externa? Atuam e procuram disciplinar aquilo que foge do
do razoável. Mas eu entendo, afinal de contas é o seguinte, é tudo pai ou mãe de família que está tentando ganhar o seu sustento. Então eu tenho a simpatia por isso, mas, de novo, há limitações físicas, de espaço para você ter mais gente lá acumulada no meio-fio. Ok. Restaurantes. Restaurantes, felizmente, a gente não teve casos de quebra. Na verdade, o aeroporto procurou flexibilizar a vida dos donos de restaurantes e outros negócios dentro do aeroporto. Senão, com a Covid, teria sido uma tragédia, uma quebradeira. Todos reabriram. E não só todos reabriram, como a gente tem novas operações, né? Agora a gente vai ter o Mariposa. Houve a abertura do Proa de cerveja, tem umas comidinhas também dentro da área de embarque. Temos lá a Mesa de Teresa, temos tabuleiro, temos a São Paulo, a sorveteria na área de embarque e na área pública. Temos várias ofertas, e não falta oferta. E além disso, a gente trabalhou com vários dos operadores para ter pacotes mais econômicos, uns combos. Porque comer no aeroporto é tão... Qualquer lugar do mundo. Vai popularizar a passagem aérea, o cara vai chegar no aeroporto, ou ele viaja ou ele vai comer ali. Qualquer lugar do mundo. Assim, mas por que isso? Tem uma fórmula para dizer por que isso? É um espaço nobre, não é como um shopping center com centenas de milhares de metros quadrados. E não é só aeroporto, loja de conveniência. Loja de conveniência é mais caro comer em loja de conveniência do que comer na lanchonete da rua. Agora, não é para ser abusivo, não acho que seja abusivo, mas sim é um pouco mais caro. Mas isso é em qualquer aeroporto do mundo, em qualquer lugar. E vou ser sincero, tá bom, nosso estacionamento é R$12 a hora. Guarulhos é R$32 a primeira hora. R$32. Você vai buscar alguém em Guarulhos, se você ficar 2 horas, vai sair R$58. Aqui não sai. Então, há ofertas. E tem esse combo, que é um preço mais... Vocês fizeram com os restaurantes. Com os restaurantes. Tá aí. Júlio Ribas. Outro ponto importante que você falou também no iniciozinho da entrevista foi a questão de ser o aeroporto mais sustentável. Junho está chegando. Em junho a gente faz o projeto aqui, Junho Verde. Não lembro se ano passado a gente trouxe, não foi? De lá do aeroporto, o projeto Junho Verde, né, que a gente fala sobre a sustentabilidade, reciclar, reusar, enfim. E é um tema muito importante, né? Trabalhar isso principalmente com essas gerações que estão chegando agora, para que futuramente a gente tente reduzir os danos ao meio ambiente. E vocês ganharam esse prêmio também, né? Sim, e é uma sequência, esse prêmio, tanto os 3 de Aeroporto Mais Sustentável, como do Ministério da Infraestrutura, como da ACI, que é o Conselho de Aeroportos Internacionais. Amanhã mesmo estarei em Guarulhos, né, uma reunião de todos os aeroportos lá. Eu vou fazer a apresentação do que foi feito em Salvador com a questão do aterro zero. A gente foi o primeiro aeroporto no Brasil a ter aterro zero, além de outras medidas que são mais sofisticadas, como redução de pegada de carbono, tudo. Mas aquilo que qualquer pessoa consegue entender sem pré-requisito de entendimento é aterro zero. Nada é jogado em aterro, ou é reciclado, ou é utilizado como material combustível. E a nossa última aquisição é um aparelho que, para resíduos orgânicos, que é muito, né, de restaurantes e tudo mais, ele transforma tudo em líquido. E aí esse líquido vai para a estação de tratamento de efluente e se torna água de reuso, que vai para a água de resfriamento da torre de ar-condicionado ou para as descargas dos banheiros. É assim, você pega tudo, resto de sanduíche, resto de comida, joga lá. O negócio parece coisa de máquina daqueles filmes meio malucos, né? Coloca, faz o tratamento e sai líquido. Sai um líquido, esse líquido é turvo, aí esse líquido turvo vai para a estação de tratamento de efluente, para o sistema de membranas, por osmose, e vira líquido água transparente, água de reuso. Nada, uma gota vai parar no nosso rio Joanes, que é o que acontecia quando nós chegamos. Quando nós chegamos, o aeroporto de Salvador estava 10 anos sem licença ambiental e boa parte dos resíduos do aeroporto ia para o Rio Joanes. Um pecado. Bacana. Isso não acontece mais. Exemplo a outras empresas. Vamos ver em junho aí se a gente traz um representante lá da Avance para falar sobre esses projetos que vocês desenvolvem Gostaria nessa muito. área de meio ambiente. Nossa gerente de recursos humanos, Alessandra, seria muito bacana se vocês a receberem, porque ela é super entusiasmada. O convite está feito, então. Júlio, obrigado pela participação. Sempre disposto. É bom evento lá. Você está indo agora para São Paulo, né? Isso. E prazer conversar com você, viu? Espero voltar a viajar. Tem 3 anos já que eu não piso lá no aeroporto para viajar, mas julho eu tiro umas férias aí e vou lá ao aeroporto viajar. E vou passar lá na casa do pão de queijo. Não tem casa do pão de queijo, tem, mas tem pão de queijo. Tem pão de queijo, então tem pronto. Pão de queijo. Vamos lá. Tem pão delícia também, por favor, a gente está na Bahia. Pão delícia. Um acarajé seria melhor, né? Tem também. Bacana. Júlio, obrigado pela participação.
Você que perdeu essa entrevista, que chegou na metade, daqui a pouquinho no site bnews.com.br você confere ela na íntegra, né? O vídeo do YouTube vai ficar disponível e também uma matéria para você saber os principais tópicos que a gente abordou aqui. Então, obrigado pela participação, até a próxima. Obrigado, Rafael. Valeu.